pessoa que está à sua esquerda, a pessoa que está atrás de você, a pessoa que está à sua frente, que Deus lhe abençoe. É um prazer estarmos reunidos para adorarmos ao Senhor. Profetizo que assim como tem descido a chuva, assim está descendo a chuva de bênçãos sobre a sua vida, sobre a sua casa, em nome de Jesus. Em Israel eles acreditam que toda vez que chove é um tempo profético, é um tempo em que Deus está derramando algo novo, porque toda vez que chove, os renovos de Deus vêm sobre a terra. Então, agradeço ao Senhor. Sei que foi talvez um impedimento para alguns chegarem aqui debaixo de chuva, mas toda boa conquista vindo do alto dos céus, ela vem também com dificuldades, mas quando elas estão estabelecidas, se cumpre o que a palavra do Senhor diz, que toda porta que Ele abre, ninguém fecha, e toda porta que Ele fecha, ninguém abre. Assim será também sobre a sua vida. Hoje pela manhã nós tivemos um momento muito precioso, que foi o café de liderança, café de discipulado, e tratamos sobre algumas informações, sobre alguns assuntos que nós vamos estar passando para a igreja daqui a alguns minutos após a palavra. Mas eu quero já te dar uma boa notícia, talvez você não estava pela manhã, que nós temos hoje mais 2 casais de pastores no Ministério Agnus Dei, né? Não temos ainda a data da legitimação, mas está separado para serem legitimados os nossos amados irmãos Agenor e Verônica, e também os nossos irmãos Castro e Rita, né? Para os íntimos, Ritinha, né? E agora é pastora Ritinha. Então, esses casais que já têm se colocado na brecha já há muito tempo, Deus tem separado e nos dado comando para estar legitimando a unção sobre a vida deles. Então é com muita alegria que eu faço esse comunicado. Eu sei que alguns irmãos não puderam estar pela manhã, mas estão recebendo, talvez já receberam essa notícia ou estão recebendo agora. E cumpra o que a palavra diz, né? Se alegre com os que estão alegres. No dia de tristeza você chora, mas hoje é dia de alegria, é dia de contentamento por vermos a bondade do Senhor sobre a vida dos nossos irmãos, e que Deus abençoe a vida deles abundantemente. Eu quero ser boca de Deus para a sua vida, e eu tenho certeza que Deus vai falar muito ao seu coração nessa noite. Deus está preparando algo especial, e como eu declarei, eu não acho que é sem propósito essa chuva que está descendo hoje sobre nossas cabeças. E eu tenho certeza que Deus vai falar muito com você através dessa palavra, e o Espírito de Deus vai trazer o efeito a qual Ele deseja na sua vida. Eu quero convidar você, por favor, abra a sua Bíblia no livro de Gênesis, capítulo 9. Nós vamos ler do versículo 13 em diante. Gênesis, capítulo 9, do versículo 13 em diante. Veja se tem alguém aí que não esteja com a Bíblia em aplicativo, ou talvez não esteja com uma Bíblia na mão. Se você puder compartilhar, né, desse momento com o teu irmão, é muito importante a leitura. Assim diz a palavra do Senhor no livro de Gênesis, capítulo 13 em diante. Coloquei o meu arco nas nuvens, e ele será um sinal de uma aliança entre mim e a terra. E acontecerá que quando eu trouxer nuvens sobre a terra, o arco aparecerá nelas. Então me alegrarei da minha aliança que firmei entre mim e vós, e com todos os seres vivos de todas as criaturas, e as águas jamais transformarão em dilúvio para destruir todas as criaturas.
O arco estará nas nuvens. Olharei para ele a fim de me lembrar da aliança perpétua entre Deus e todo ser vivo de todas as espécies sobre a terra. Deus também disse a Noé: este é o sinal da aliança que firmei entre mim e todas as criaturas sobre a terra. Somente até aí. O título dessa palavra se diz, e eu quero que você tome posse do título dessa palavra, que diz: Deus está encurtando o círculo sobre a minha vida. Será que você pode declarar isso? Deus está encurtando o círculo sobre a minha vida. Para ensaio foi ótimo, mas repita agora: Deus está encurtando o círculo sobre a minha vida. E eu quero que você entenda que o círculo está muito grande, mas Deus vai encurtar esse círculo até um tamanho determinado que Deus preparou para você. Antes de nós entrarmos na palavra, eu quero fazer uma pergunta a cada um que está aqui presente. Eu quero que você preste atenção aqui, por favor. Nós vamos colocar aqui no vídeo 2 animais, e você vai escolher um dos dois. Qual dos 2 bichos você teria mais medo de enfrentar? E aí você vai escolher, e você vai estar declarando para você mesmo: bem, eu teria mais medo de enfrentar esse animal. Então, o primeiro animal é o leão. Então, por favor, Cadu, coloque para nós entendermos que tipo de animal nós estamos enfrentando, se teríamos medo de enfrentá-lo. Ok? Travou? Será que você teria medo, querido, de enfrentar um leão? Se o primeiro é esse, ok, Cadu, é somente até aí. Você teria medo de enfrentar o leão? Será que você enfrentaria o leão? Eu não estou falando só no sentido de... estou falando literal mesmo, enfrentar o leão. E agora nós vamos ver o segundo animal, e você vai ter que escolher entre um desses 2 animais. Pode colocar o segundo, Cadu, por favor. Em nome de Jesus. Amor, vem cá, pelo amor de Deus! Cadê ele, Suzana? Cadê ele? Fala, Barata, meu amor. É o quê? Barata ali embaixo. Suzana, mata! Mata! Não, mata Suzana, muito, mata! Suzana, é peraí, muito meu amor, grande! Que barata grande é essa? Mãe dele detetizar a casa, Suzana, tem nem um mês! É voadora, Suzana! Tira! Tira! Tira, que nojo! Tira! Pode acender a luz, Cadu. Eu acredito que algumas pessoas estariam com mais medo da segunda. Pode acender a luz, Cadu. Obrigado. Brincadeiras à parte. Eu sei que muita gente aqui tem pavor de barata. Mas se a tua vida dependesse de escolher entre um desses 2 animais, tirando o Cabral, que com certeza ele preferia enfrentar o leão, qual dos 2 animais, né? Se posso classificar o animal, a barata não é um animal, mas vamos colocar aqui no contexto. Qual dos 2 você estaria disposto a lutar e vencer um dos 2? Não precisa responder. Eu tenho certeza que se você está consciente da escolha, com certeza você diria: apóstolo, com certeza é a barata. Eu pisaria na barata e acabou, fim de papo. Mas o leão, ele seria mais veloz, ele seria mais furioso, né? Mais voraz, e com certeza a força do leão, comparado à nossa força, é muito maior. Mas eu quero dizer para você que Deus, quando Ele diz para nós que vai encurtar
no arco que está. E quando eu falo o círculo, o arco, eu falo o ciclo de compreensão que temos. E se eu disser para você que você já venceu o leão há muito tempo, você já enfrentou o leão há muito tempo e você não se deu por si, e hoje você está fugindo da barata. Um dia você enfrentou o leão e já enfrentou há muito tempo. Se você é salvo, se você crê que Jesus é o teu Senhor, você já enfrentou o urso há muito tempo. Eu quero que você entenda que todo ser humano, ele tem o raciocínio dele, a razão dele acreditar nas coisas, um ciclo muito longo, um ciclo muito grande. Você tinha razão, querido, de acreditar em muitas mentiras, em muitas situações, quando você ainda não conhecia a verdade. Antes da verdade chegar diante da nossa vida e se apresentar para nós, nós acreditávamos que tudo era criado pelo acaso. Você acreditava, querido, que o mundo foi criado por uma explosão. Você achava que existia a mãe natureza. Você acreditava em fatos que você sabe que hoje existe um Criador, que existe um Deus, que Ele fez todas as coisas, que o mundo todo a qual nós enxergamos, ele existe pela razão da nossa existência. E isso você precisa entender, que pela sua fé você já venceu o leão há muito tempo. O que você talvez hoje está disposto, querido, a estar se colocando para duvidar, e talvez esteja deixando que o medo te domine, é uma barata comparado aos leões que você já venceu. Porque, querido, o que é mais difícil de você lutar e vencer? Você deixar acreditar de que Deus, ele pode mudar a sua vida hoje, a tua história hoje. Amanhã, querido, pode ser segunda-feira, e pode ser uma segunda-feira de um início de um tempo precioso de Deus na sua vida. Ou é mais difícil você acreditar que um homem nasceu e viveu na terra há mais de 2000 anos atrás, a qual você não viu com seus olhos, você não ouviu nenhuma palavra saindo da boca dele. É muito mais fácil, querido, você acreditar, querido, que Deus pode fazer algo sobre a sua vida hoje, do que você acreditar, querido, num livro, numa Bíblia, que nós chamamos de Bíblia, mas que foi escrita por homens, por gerações e gerações, a qual alguns autores um dos outros não se conheceram. E nós entendemos, querido, que é a Bíblia, e acreditamos que a Bíblia é a palavra, é a boca de Deus. Acreditamos que realmente Jesus morreu e ressuscitou ao terceiro dia. Esses são os leões que nós já enfrentamos e vencemos. É como Davi declarou, querido, o gigante para Davi não era uma dificuldade. Davi não via mais o gigante como uma dificuldade, porque a dificuldade para ele foi vencida quando ele estava lá atrás. Quando ele chega para Saul e diz: olha, eu já enfrentei ursos e leões, e a minha fé está estabelecida pelo que Deus já me fez eu acreditar. Só que nos dias atuais o que está acontecendo é que talvez você esqueceu, querido, que você acreditou em coisas muito maiores. Deus já fez você acreditar, querido, que todo o universo, que todo o mundo, toda a sua criação não foi feita ao acaso. Foi feito por um Deus que criou todas as coisas. E você acredita nisso fielmente, e não há dúvida nisso. Você acredita na eternidade. Você acredita que você vai ressuscitar. Talvez alguém esteja ouvindo falando: bem, eu não acredito nisso ainda não. Então, querido, está na hora de você enfrentar os ursos, porque está na hora de você enfrentar os leões. E nós precisamos entendermos que o arco de incredulidade na nossa vida era muito grande. Nós acreditávamos em muitas coisas, em muitas teorias. Apresentavam para nós muitos deuses. E em algumas culturas, querido, existem países que não basta ter um Deus só. Há um Deus para cada situação e para cada área da vida do ser humano. Só que um dia, querido, esse círculo foi diminuindo,
para um tamanho, querido, que foi reduzido. E aí você começou a compreender que existe um Deus, querido, Criador dos céus e da terra. Que existe um... DJ. Ao vivo. Conserta aí, DJ. Que existe um Deus que fez todas as coisas. Um Deus que te formou. Eu estou querendo despertar você nesse momento, querido, para você entender que a dificuldade que você está enfrentando hoje é uma barata, comparado pelo que você já enfrentou, e você foi vencedor. Porque a Bíblia chama, querido, aos que creem na ressurreição, os que creem no projeto restaurativo de Deus, de vencedores. E Deus está hoje, querido, fazendo você entender que o arco da sua vida foi reduzido, o arco da incredulidade foi reduzido, mas talvez hoje o diabo está colocando num espaço tão pequeno de experiências, de situações que você já deixou do lado de fora, e você está permitindo que hoje você está vivendo um ciclo tão pequeno, tão curto. Quando eu falo desse ciclo, é o ciclo, querido, daquilo que é firme, é estabelecido, que você acredita. Eu tenho, porque não morreu, uma tia, que antes dela se converter, ela era viciada em jogo do bicho. E eu já falei isso uma vez aqui, não podia alguém chegar próximo dela e falar um sonho, que aí, né, você talvez conheça alguém que é assim, e sabe pelo sonho, né, falar um número de uma placa de carro. Eu sonhei com a placa tal, sonhei com a minha casa, qual o número da tua casa? E aí, mas o mais terrível é alguém acreditar, querido, que uma fumaça de café vai transformar num animal que vai dar no bicho no dia seguinte ou na parte da tarde. Eu via isso. Às vezes minha tia botava o café e falava: deixa eu ver teu café. O que isso aí parece? Eu falei: não sei, certo, acho que parece café. Não, estou falando isso aí, esse formato. Quem são mais antigos sabe do que eu estou falando. Talvez você acreditava que uma fitinha amarrada na sua mão, quando arrebentasse, ia se cumprir aquilo que você acreditava. Talvez você acreditava em imagens. Talvez você acreditava, querido, em tantas situações, em tantas coisas. Mas aí um dia Deus, Ele chegou com a sua maravilhosa luz. Você precisa entender, querido, que no texto em que nós lemos, Deus está dizendo que Ele estabeleceu uma aliança, por causa que um dia Deus encurtou o raciocínio de um só homem. O raciocínio natural, o raciocínio de um homem voltado para Deus. Porque Deus, Ele viu que a corrupção na mente do homem estava exagerada, exacerbada. E Deus não tinha mais contentamento, alegria em ter visto a sua criação, que era a imagem e semelhança dele, fazendo aquilo que estava acontecendo. Mas o texto diz em que Deus, Ele viu graça em Noé. Por quê? Porque a linha, o ciclo de raciocínio de Noé era reduzido. Ele não pensava como aqueles homens, ele não agia como aqueles homens. Era reduzido porque Deus, Ele fez que esse raciocínio fosse reduzido. A crença dele não era pelo que ele via, mas pelo aquilo que Deus havia estabelecido sobre ele. E Deus, Ele acreditou tanto. Ele não acreditou em várias coisas, Ele só acreditou dentro do que estava dentro do círculo dele. E dentro do círculo dele se chamava Yeshua. Dentro do círculo dele havia uma promessa de que ele e a sua casa seria restabelecida, restaurada, protegida de algo que viria, que ele ainda nem sabia o que era. Se você acha talvez difícil de você acreditar de que Deus tem algo novo para você, que Deus vai trazer um tempo novo para você, se coloque no lugar de Noé.
Porque eu e você, quando ouvimos o texto dizendo que Deus se apresenta para Noé e diz: Noé, eu vou liberar dilúvio sobre a terra, eu vou mandar um dilúvio e vai ser consumido, todo ser que respira vai ser consumido sobre a terra. Eu e você sabemos hoje o que é dilúvio, mas Noé, quando ouviu isso, ele deve ter ficado um ponto de interrogação. Sabe por quê? Porque capítulos antes diz que nunca havia chovido sobre a terra. Se Noé não sabia nem o que era chuva, muito menos dilúvio, era como se Deus estava falando: olha, eu vou fazer algo terrível, você não sabe ainda, mas quando vir é terrível. E Senhor, o que é que eu preciso fazer para ser salvo? Basta você crer no que eu estou liberando sobre você. Ali, querido, o círculo foi reduzido ainda mais, e toda a vida de Noé foi baseado naquele ponto de ciclo que Deus estabeleceu para ele: construa a arca. Durante a sua caminhada, o ciclo foi reduzindo de tempo em tempo. Deus foi tirando valores que talvez você aprendeu até na escola. Talvez você aprendeu na escola que tudo foi criado pela evolução, mas hoje você sabe que foi algo chamado criação, que existe um Deus que criou céus e terra. O teu ciclo foi reduzindo. Deus, ele se apresentou para você e disse que você era pecador, e sendo pecador, porque a humanidade havia pecado, você precisava ser restabelecido. E aí você acreditou no plano de salvação, e esse ciclo foi mais reduzido. E aí depois Deus, ele se apresentou e falou: sai da sua parentela, como nós vemos ele falando para Abraão: sai da sua parentela, sai da casa do teu pai, e eu vou te mostrar, eu vou fazer você grande, e toda a família será bendita por tua causa. E aí foi reduzido mais. Um dia Deus se apresentou novamente para você, ele fez promessas, além da promessa da eternidade, e aí o ciclo está sendo reduzido. Só que talvez hoje, querido, exista uma barata impedindo, querido, de que o ciclo seja reduzido no tamanho que Deus quer para você. Será que você pode abrir a boca agora e dizer: há um ciclo, um tamanho determinado de Deus pela minha vida? Será que você pode falar isso? Há um círculo, tamanho determinado de Deus para a minha vida. Deus, ele determinou um nível de ciclo, de raciocínio, de fé, de visão. Deus, ele está reduzindo a cada dia. Quanto mais você se aproxima, quanto mais você busca Deus, mais esse ciclo está reduzindo, até você chegar como? Até você chegar à estatura de varão perfeito. Ah, isso, mas o diabo, o que é que o inimigo faz? Ele faz nós deixarmos de lado, e ele faz ser apagado, como a Bíblia diz, traz a memória, o que te traz esperança. E aí eu estou trazendo a sua memória agora, querido, que você já enfrentou leões. Nesse vídeo que eu coloquei, querido, com certeza, se você tem um pouco de raciocínio, tirando o Cabral, que ele enfrentaria a barata, você sabe muito bem que é muito mais fácil você matar e enfrentar uma barata do que um leão. Só que o leão já foi vencido. E talvez você foi reduzido o ciclo. Antes você precisava acreditou do seu coração em grandes coisas. Você precisava acreditar que Deus criou todas as coisas e todos os seres, que Deus te criou, e isso está consolidado em você. Só que o ciclo reduziu tanto, querido, que não tem mais espaço para leão, mas tem espaço para uma barata. E o diabo está querendo fazer você ficar com pavor, com medo de barata. E talvez o ciclo ainda não fechou no tamanho exato que Deus preparou para você, por causa de algo chamado barata. Uma baratinha. O que é a barata, apóstolo? São situações do nosso íntimo. Não são às vezes coisas externas, são coisas internas. É tão reduzido que não cabe mais na nossa visão, do nosso olho, do nosso ouvido, mas do nosso intelecto. Nós não acreditamos que Deus pode fazer nós avançarmos. Nós ficamos duvidando do que Deus pode fazer através da nossa vida.
Nós entramos numa utopia, querido, que Deus olha e fala: meu Deus, como isso é possível um homem acreditar, querido, em grandes coisas que eu fiz, não duvidar de nada do que ele lê nas Escrituras, mas duvidar do que eu posso fazer na própria vida dele. É esse um exemplo. Talvez você seja uma pessoa que tem uma facilidade muito grande de que quando alguém está passando uma dificuldade, um momento difícil, você tem palavra para essa pessoa, você ora para essa pessoa, você acredita por ela, e você vibra quando a pessoa conquista, e você fala assim: eu não falei para você, nosso Deus é fiel. Mas quando é você, querido, quando a barata é para você, você corre. Pode chover, mas dilúvio não vai vir. Há uma aliança estabelecida sobre cada um de nós aqui. Deus fez uma aliança com você, querido. Há uma aliança preparada para a sua vida. Será que você pode hoje, através dessa palavra, você está perguntando para Deus: Deus, qual é o tamanho da aliança que o Senhor tem preparado para mim? Qual é o tamanho do ciclo que o Senhor tem preparado para mim? Deus tem um tamanho de um ciclo de raciocínio, de fé. Quando eu falo ciclo, que eu estou dizendo que vai diminuir o tamanho da incredulidade, da possibilidade de você andar pelos seus próprios raciocínios, pelos seus próprios pensamentos. Nós temos a mente de Cristo. E para termos a mente de Cristo, precisamos abandonar o velho homem. E o que é o velho homem? O velho homem, ele é corrupto. O velho homem, ele é baseado no medo. O velho homem é baseado no que ele vê e no que ele entende. E aí, querido, se você não vê e não entende, não vem claridade sobre você, não raciocina de uma maneira saudável. E aí Deus está querendo reduzir, querido, a incredulidade, o velho homem, tudo que possa estar impedindo de Deus agir poderosamente sobre a sua vida. Eu quero mostrar para você o nível, porque Deus quer reduzir o ciclo de raciocínio sobre você. Qual é o tamanho? Que ponto que Deus vai chegar e vai diminuir? Eu vou mostrar para você. Um dia eu e você acreditamos que Deus colocou no céu um arco, uma aliança, que mostrava que Deus, que nunca mais destruiria o mundo com água. E ele disse que todas as vezes que chovesse e estabelecesse as nuvens, o arco se apresentaria, querido. Ainda que eu e você não possamos ver agora por causa da escuridade, mas ele está lá. Mas hoje, querido, você já passou desse tamanho desse arco. Hoje você está na hora de você começar a acreditar algo dentro de você. Tem mudanças e situações que precisam ser mudadas dentro de você. Mas você precisa permitir, aceitar essa aliança que Deus estabeleceu sobre você. Há um tamanho exato para cada um de nós. E quando chegar, querido, você chegar estabelecido com a mentalidade, com a visão correta diante de Deus, Deus, ele vai chegar e vai fazer isso com você. Porque é isso que ele quer fazer com você. Sabe o que ele nos chama? Ele nos chama de noiva. Ele está dizendo que quer ter intimidade conosco. Ele quer ter intimidade com você. Deus quer reduzir, querido. Talvez você possa ter, quando o arco está muito grande,
talvez esteja do tamanho da sua mão, ainda tem espaço, querido, para algumas coisas estarem entre você e Deus. Mas Deus, pela palavra profética, Ele está reduzindo, querido. Está reduzindo toda a incredulidade, querido. Toda a incredulidade que talvez você possa ter sobre você mesmo, sobre as situações que podem estar acontecendo à sua volta, está reduzindo ao ponto de se tornar, querido, da espessura do seu dedo. Qual é, apóstolo, o tamanho do arco que Deus quer estabelecer sobre a minha vida? Qual é a medida do seu dedo? Porque quando estiver na medida do seu dedo, o dedo da aliança, Deus vai colocar sobre a sua mão, querido. E toda vez que você olhar para a sua mão profética, você vai entender que há uma aliança entre você e Deus, e que Deus mudou a sua história. Antes você acreditou, querido, e venceu muitas situações de tamanhos gigantescos, mas está na hora agora de você vencer as pequenas, as que talvez estejam reduzidas dentro de você. Há mudanças que precisam ser estabelecidas sobre a sua vida. Deixa eu dizer algo para nós finalizarmos. Quando Deus, Ele fez a arca, mandou Noé construir a arca, e salvou a família de Noé, o plano de Deus era reduzir a iniquidade, porque estava muito grande. Deus nunca teve a intenção de exterminar com o pecado. Você precisa entender que Deus, Ele mudou algumas coisas na sua vida, mas algumas não foram, querido, exterminadas. Elas só vão ser anuladas na sua vida quando Deus tiver tudo de você. Quando Deus tiver tudo dentro de nós, aí sim, querido, algumas coisas são exterminadas e nós não voltamos mais a vivê-las. Ele preparou a arca, Ele preparou o escape para a sua alma, e você acreditou e tomou posse através do sacrifício de Jesus. Mas você sabe que durante a caminhada da fé, há situações que talvez estejam, querido, ainda corrompendo você. Porque quando Noé saiu da arca, nós sabemos que o pecado se apresentou logo depois. Primeiro Noé, querido, que se embriagou. Depois nós vemos o seu filho, querido, que não honrou o pai e expôs a nudez do pai. Depois nós vemos o próprio Noé amaldiçoando o seu irmão, seu filho. E aí depois nós vemos que começou a se multiplicar novamente a iniquidade sobre a terra. Você precisa entender que o plano de salvação, querido, já foi estabelecido sobre você. Mas o pecado, querido, ainda está presente na nossa vida, no nosso corpo. Porque nós continuamos, ainda que salvos e resgatados através do sangue de Jesus, continuamos pecadores. E o pecado está sempre querendo se apresentar. E como nós conseguimos, querido, restabelecermos, para que nós não venhamos cairmos nesses erros, como o homem que acabou de salvar sua família de um dilúvio, logo depois ele amaldiçoou um filho, cai embriagado, o filho expõe a nudez do pai e acontece uma tragédia familiar, e detalhe, a única família que havia sobre a terra, e aconteceu tudo isso. Como eu posso me proteger? Quando eu reduzo todas as possibilidades do pecado, querido, neutralizar o que Deus quer ter comigo. Deus, Ele quer reduzir os seus pensamentos, as suas emoções, e aí você ser reduzido tanto, que você chega ao ponto, querido, que você fala: eu tenho uma aliança com Deus, porque Ele estabeleceu essa aliança comigo. O apóstolo Paulo, ele fala sobre isso. Ele diz: não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Ele não está dizendo isso, querido, só porque ele viu no caminho de Damasco Jesus. Ele está falando isso porque ele sabia que
Toda a sua vida, querido, foi baseado dentro da aliança que Deus havia estabelecido. Apóstolo Paulo tinha como ele declarou, eu tinha muitas coisas dentro do meu círculo, eu tinha muito conhecimento, eu tinha muita influência, mas tudo isso eu declarei como lixo, como esterco, diante da glória de Deus, diante de Yeshua. E Deus, Ele quer justamente isso, Ele quer reduzir ao ponto para que as coisas que talvez nós possamos estar ainda acreditando, que possamos ainda estarmos deixando que situações entrem dentro de nós, seja esmagado e seja obrigado a sair, e seja estabelecido um só. Como a própria palavra de Deus diz, amarás ao Senhor de todo o seu coração, com todo o seu entendimento, com todas as suas forças e com a sua alma. Em outras palavras, Deus quer que dentro de você só haja um trono, só haja um Deus, um só pensamento, uma só fé, um só batismo. E eu quero dizer para você que nessa noite Deus está reduzindo essa aliança. Deus está reduzindo esse arco. Antes era um arco, mas hoje Deus fez e vai estar reduzindo tanto, que vai ficar do tamanho do seu dedo. E Deus vai pegar esse arco, não está mais nas nuvens, ainda está lá, mas entre você e Deus, o arco que Deus, o plano que Deus tem na sua vida, vai ser reduzido tanto, que vai ficar do tamanho do seu dedo. E quando isso acontecer, Deus vai preparar, querido, um momento precioso para você. E Deus vai fazer um ato profético sobre a vida. Escreva o que eu estou lhe dizendo, você vai lembrar desse momento. Vai chegar um dia da sua vida em que Deus vai mudar você de uma tal maneira, de dentro para fora, que você vai se sentir literalmente como se fosse a noiva do Cordeiro. É como se Deus olhasse para você e olhasse e falasse assim: você acreditava em tantas coisas, você tinha tantas dúvidas, você tinha dúvidas sobre mim, sobre o meu amor por você, você tinha dúvida a respeito dos meus planos sobre a sua vida, você permitia que outros davam sugestões na sua caminhada, na sua vida espiritual, na sua intimidade, mas hoje você é minha, hoje você me pertence, e com essa aliança, eu declaro que hoje nós nos tornamos um só. É isso que Deus quer fazer com cada um de nós. E como fazemos isso? Como um anel entra num dedo de uma mulher quando ela diz sim. Será que você está disposto hoje a entender que você se permite ser noiva do Cordeiro e dizer sim para Ele? Talvez você tinha a possibilidade de tantas situações, talvez se apresentaram tantas possibilidades de fé, mas hoje Deus tomou você para Ele. Você pertence a Ele. Foi reduzido, querido. E não esqueça, você já venceu coisas maiores. Há coisas que até hoje tem muita gente que está ainda na dúvida. Tem gente que acredita em tantos absurdos. Tem gente que acredita que veio do macaco, que saiu de uma ameba. Acredita que o mundo tem milhares e milhares e milhares de anos. Que acredita, querido, em tantas coisas. Mas você sabe que só existe um Deus, Criador dos céus e da terra. Você já venceu tudo isso. Você não duvida que Jesus andou sobre a terra. Você não duvida que Ele era o Filho do Criador. Você não duvida que Ele te fez resgatado e
Ele permitiu que você fosse irmão dele. E agora você é filho de Deus. Você não duvida. Mas talvez você esteja... A mesma palavra que diz, Ele levou sobre si os nossos pecados e as nossas iniquidades e as enfermidades. Talvez você esteja... A enfermidade para você hoje, querido, talvez seja a barata que precisa morrer. Você não toma posse da sua cura do mesmo nível, o mesmo texto em que diz, em que você acreditou fielmente que Jesus levou sobre si os seus pecados. Você se sente perdoado, mas não consegue se sentir curado. Mas Deus hoje, em nome de Jesus, está anulando, querido, toda essa imundície. Eu não sei se você sabe, querido, mas barata, ele é um significado de pecado, de imundície. E que muitas vezes o diabo quer colocar, querido, ele quer dizer que o seu ambiente está sujo. Ele quer que você fique com nojo do próprio ambiente em que Deus está reduzindo sobre você. Mas eu profetizo que hoje você vai se sentir, querido, limpo e restaurado pelo Espírito Santo. E não vai ter mais espaço, querido, para nada que o diabo tente lançar sobre você. E ainda, querido, que o diabo venha jogar externamente bichos peçonhentos, você vai lembrar que o seu noivo vai cuidar de você, o seu marido. Como o Senhor declara, o Senhor é o teu marido. Ele vai cuidar de você, Ele tem cuidado de você. Eu quero orar pela tua vida. Eu quero profetizar, querido, que situações particulares seu, coisas que estejam doendo, amargurando o seu coração, hoje o Espírito de Deus vai curar você. Deus vai lhe ministrar cura sobre a sua vida, cura sobre a sua alma. Porque hoje Deus está reduzindo, querido, o arco da incredulidade. E tudo que era impossibilidade, Deus vai reduzir tanto e vai se tornar um troféu do que você deixou de ser. Antes você era um incrédulo, mas hoje você é um dos que creem. E Deus estabeleceu, querido, e está estabelecendo uma aliança de fé sobre a sua vida. Eu quero orar por você. Você que deseja. Talvez você esteja dizendo, eu preciso acreditar. E eu quero dizer que eu acredito que Deus criou todas as coisas. Eu acredito que Jesus morreu e ressuscitou ao terceiro dia, e Ele está à destra do Pai, e Ele intercede por mim. Mas eu preciso que Ele me aceite, e Ele quer te aceitar hoje. Talvez você estava afastado, ou talvez você nunca teve essa oportunidade, mas Deus está lhe dando essa oportunidade nessa noite. E eu quero te dar a mesma oportunidade que um dia Deus me deu. Eu não esqueço, eu lembro da cena, eu entrando dentro da igreja, sentando, só que eu já estava ali decidido a aceitar Jesus. E quando o pastor fez o apelo, e lá na igreja batista era o costume de ficar de cabeça baixa e pede para você levantar uma das mãos. E quando o pastor vê uma mão levantada, ele dizia, Deus te abençoe, e a pessoa baixava a mão. E quando eu levantei a minha mão com muito sacrifício, porque o diabo, querido, queria que eu ainda ficasse num círculo muito grande, e o meu círculo, querido, era de muitas impossibilidades. Mas quando eu levantei a mão, quando eu fui para frente da igreja, diante do altar, depois o pastor orou pela minha vida, as pessoas que aceitaram Jesus comigo naquela noite, quando eu fui para o pátio para ir embora, o Espírito de Deus, querido, começou a reduzir o círculo. Foi reduzindo, ao ponto, querido, que ficou extremamente apertado para que a incredulidade ou para que qualquer medo me dominasse. E a única coisa que ficou dentro era tudo que Deus desejava para aquele tempo. E Deus, Ele quer fazer a mesma coisa com você hoje. Ele quer reduzir hoje
Talvez você está com um círculo muito grande, e dentro desse círculo que está dentro de você é muita amargura, muita dor, muitas lembranças do passado que te atormentam. Deus quer reduzir, e Deus quer trazer coisas novas para você. Mas você precisa fazer o seu ato de fé, porque sem fé é impossível agradar a Deus. Se você quer tomar posse dessa palavra na sua vida e reconhecer Jesus, ou talvez você está voltando para Jesus hoje, eu quero te dar a mesma oportunidade que me deram. Eu quero te convidar agora para você sair do seu lugar e você vir aqui diante do altar. E quando você faz isso, você está dizendo publicamente: eu reconheço Jesus como meu Senhor e meu Salvador. Eu tomo posse dessa palavra na minha vida, e eu declaro que o Senhor está encurtando esse círculo, que um dia vai se tornar uma aliança perfeita, porque eu vou chegar à estatura perfeita que Deus preparou para a minha vida. Aonde está você que vai estar tomando posse da reconciliação em Cristo Jesus? Pastor, eu preciso fazer isso? Precisa ser publicamente? Precisa. Porque se você se envergonhar de Deus diante dos homens, a palavra diz que Deus se envergonhará de você diante do Pai. Mas se você reconhecer o Filho diante dos homens, Ele diz que Ele reconhecerá você diante do Pai. Então você precisa fazer isso, porque será, querido, como se o mundo espiritual estivesse se movendo ao seu favor. Noé não se envergonhou de construir a arca, e é agora, querido, que você não pode se envergonhar. Não deixe que pensamentos que estejam dominando o teu ser, para que você continue na mesma situação em que você está, esteja paralisado onde você está. Eu sei que há pessoas aqui, não estou dizendo, não estou jogando em dieta, mas o Espírito que está em mim, querido, me incomoda eu continuar a dizer isso, porque eu sei que há uma luta acontecendo nesse exato momento, e há pessoas aqui que precisam estarem trazendo essa aliança à tona, para que Deus, Ele comece, querido, a reduzir situações de incredulidade, dores, sofrimento, e Deus possa trazer um tempo precioso sobre a vida dessas pessoas. Então, onde está você? Saia do seu lugar agora, em nome de Jesus. Nós queremos orar por você, nós queremos orar pela tua vida, em nome de Jesus. Comece a orar, igreja.